Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida e em cada coração. Amém? Somos agradecidos a Deus por mais essa oportunidade de nos utilizarmos dessa rede social para proclamar a palavra do Senhor. Amém? Estamos aqui todas as terças-feiras, às 21 horas, para compartilhar com os amados irmãos e irmãs, aqueles que nos dão o privilégio de estar conosco, participando dessa live, né? É uma mensagem de amor, de graça, de misericórdia, uma mensagem de vida para os nossos corações. Amém? Que o nome do Senhor seja, então, glorificado. Somos da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Colégio, e somos filiados à Igreja Batista Nova Filadélfia de Rocha Miranda. Amém? E somos agradecidos a Deus por essa aliança maravilhosa que temos no Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, se você puder depois divulgar, né, o Instagram da igreja é ibnfc.oficial. É a sigla, né, da igreja. Igreja Batista Nova Filadélfia de Colégio. São as letras iniciais. E daqui a pouco, né, esse vídeo também estará no YouTube. Você pode entrar lá no YouTube, dar o seu like, se inscrever no canal, divulgar, que tudo é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Então, hoje nós trouxemos uma palavra para os irmãos que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. É a parábola do semeador, né? Queremos fazer algumas considerações nessa parábola, a chamada parábola do semeador. Então, vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. E uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e, por esse motivo, entrou num barco e assentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes, então, muitas coisas por meio de parábolas, como esta, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosamente uma boa colheita. A 100, a 60 e 30 por 1. Então, contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, 1 a 100, 1 a 60 e 1 a 30. Aquela que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Então, essa é a famosa parábola, né, do semeador, muito conhecida de todos nós, né? Então, nós queríamos trazer uma palavra que pudesse
nos levar assim um pouco mais profundamente, né, para a nossa meditação a respeito dessas palavras de Jesus. Bem, a parábola do semeador, né, fica claro que tem dois componentes ali principais. Um é a semente, outro é a terra. Então, e um terceiro componente, né, que é o semeador. Então, nós temos o semeador, né, nós temos a semente e nós temos a terra. Quando nós vamos analisar essa parábola do semeador, nós não encontramos problema em dois pontos, em dois quesitos. Um, nós não temos problema com o semeador. Então, o semeador está semeando a sua semente. E ele semeia, né? Vai semeando a sua semente. Nós não temos problema com o semeador. Nós também não temos problema com a semente. A semente é a mesma semente, ou seja, a mesma qualidade de semente. Então, nós temos três quesitos. Nós temos o semeador, nós temos a semente e nós temos a terra. Fica claro, né, quando nós lemos a parábola, né, do semeador, que o problema é a terra. Então, esse quesito que é o problema. Então, o semeador foi e semeou, né, e aquela semente ali caiu, né, numa terra onde tinha espinho, numa terra cheia de pedra, à beira do caminho, né? Então, o problema sempre não é nem o semeador e nem é a semente. O problema é aonde a semente, né? Aonde a semente caiu. Certo? Fica claro, né, que o problema aqui, né, parece que aonde a semente foi plantada, né, onde a semente caiu, né, não foi uma terra boa, né, e ela então não produziu os seus efeitos esperados. Tanto é assim que, quando você chega no versículo 8, né, diz lá que a semente caiu numa boa terra. Numa boa terra. Então, a semeadura perfeita, o conjunto da obra perfeito está onde? Está no versículo 8. Onde? Está tudo certo com o semeador, está tudo certo com a semente e está tudo certo com a terra. Não? Por quê? Porque o semeador é o mesmo, a semente é a mesma, quer dizer, tem a mesma qualidade, né? É uma boa semente e agora caiu, foi lançada, foi plantada numa boa terra. Então, nós vemos que essa parábola, ela define para nós, né, a questão não do semeador, daquele que semeia, daquele que planta, né, e nem da questão da semente, mas sim, né, do local aonde aquela semente foi plantada. Amém? Então, tá dando para entender? Tá dando para seguir? Então, vamos pensar aqui um pouquinho aqui, né? Então, vamos lá. As sementes, né? As sementes. Quando alguém vai plantar alguma coisa, né? E a Bíblia diz que
nós colhemos aquilo que plantamos. Ora, em sã consciência, né, eu sempre gostaria, pelo fato de que o que eu planto é o que eu colho, né, em sã consciência eu gostaria de sempre plantar uma boa semente, né, uma boa semente. Porque se eu tenho uma boa semente, automaticamente, né, vai produzir um bom fruto. Um bom fruto. Tanto que o agricultor, né, quando ele vai fazer a sua semeadura, ele vai plantar, ele escolhe as melhores sementes. Ele escolhe as melhores sementes. Ele separa lá as melhores sementes. E com aquelas melhores sementes é que ele vai fazer a sua semeadura, ele vai, né, lançar a semente lá e tal para ter as suas plantinhas. Ok? Quando o semeador ele vai lançar a sua semente, né, ele sempre procura o quê? Ele sempre procura as melhores terras. Né? Ele procura as melhores terras. Às vezes o semeador ele tem uma boa semente, mas não tem uma boa terra. Às vezes ele tem uma boa terra e não tem uma boa semente. Então, é necessário que, pelo fato de tudo que eu plantar eu vou colher, é necessário que eu tenha uma boa semente e que eu tenha uma boa terra. Porque se eu tiver uma boa semente, se eu tiver uma boa terra, automaticamente, né, o que vai acontecer? Vai haver o quê? Um bom plantio. Se houver um bom plantio, né, então eu vou colher bem. Eu vou colher bastante. Por quê? Porque eu tenho a boa semente e eu tenho a boa terra. A nossa vida, né, nós somos exatamente como uma plantação. O ser humano, né, a Bíblia diz que do coração procede os bons e os maus pensamentos. É do coração que procede. Então, né, no coração são produzidas as boas sementes. E, infelizmente, no coração também são produzidas as más sementes. As sementes que não são boas. Porque o ser humano, ele tem esta capacidade. Ele tem a capacidade de produzir aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Está aqui. Está aqui na nossa mente. Está aqui no nosso coração. O coração, quando a Bíblia fala, é a nossa mente, é a nossa alma, aonde são produzidos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então, a Bíblia diz que do coração procede, ou seja, do coração são originários, tem a origem os bons e os maus pensamentos. Ora, aquilo que eu produzo como pensamento, né, são as sementes. São as sementes. E são sementes boas e são sementes que não são boas. Todas as vezes que as sementes são produzidas e elas não são exteriorizadas, então, né, elas não são plantadas nem para o bem, nem para o mal, nem para o bom, nem para o ruim. Né? Então, se eu produzo alguma coisa que
não é bom, se eu produzo uma semente que não é boa, mas ela fica aqui dentro da minha vida, então, né, eu tenho a semente, mas não estou plantando. Está entendendo isso? Né? O ser humano constantemente está produzindo sementes, boas e não boas, boas e ruins. Está produzindo. Produzir é uma coisa, plantar é outra. Então, nós temos que tomar muito cuidado para que, né, nós não venhamos a plantar aquilo que não é uma boa semente. Porque sempre devemos pensar assim: o que eu planto é o que eu vou colher. Entende? Então, eu planto e vou colher. Ora, se eu planto e vou colher, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar, né, olhar no meu coração e só plantar a boa semente, como aquele semeador fez. Né? Como o semeador da parábola do semeador. Ele tinha boa semente. A semente dele era boa. O problema era a terra, mas a semente era boa. Então eu e você, né, nós temos que liberar a boa semente e sufocar a semente que não é boa. Assim, né, nós teremos a certeza, né, de que esta semente que nós estamos liberando, ela é uma boa semente. Se ela é uma boa semente, ela vai dar um bom fruto. Se ela der um bom fruto, ela vai dar um bom resultado. Automaticamente, né? Contrariamente, seria o caso de uma semente que eu produzo no meu coração que não é boa, né? Se eu for plantá-la, o que vai acontecer? Né? Eu estou plantando uma semente que não é boa. Mesmo que a terra seja boa, né? Mas se a semente não for boa, então eu não vou colher coisas boas. Aquela semente não vai produzir um bom fruto. Por que não vai produzir um bom fruto? Porque aquela semente não é boa. Então, a semente boa produz bom fruto. A semente que não é boa, quando plantada, não produz bom fruto. E aí, então, eu e você devemos nos preocupar com a nossa plantação. Né? A nossa plantação. Devemos nos preocupar com a nossa semeadura, já que a Bíblia fala exatamente sobre isso. Novamente, e repetindo mais uma vez, né, a questão de que eu e você vivemos daquilo que nós plantamos. O que a gente planta é o que a gente vai colher. Se eu plantei uma boa semente, eu vou colher um bom fruto. Não é? Por quê? Porque cada plantio vai ter o seu, o quê? Vai ter o seu resultado. Não é? Automaticamente vai ter o seu resultado. Então, no coração são produzidas essas sementes. E o ser humano, ele é capaz de produzir, mas ele também é capaz de absorver. Absorver. Então, quando a Bíblia diz:
no coração, do coração, vem, procede, aparece, surge, são produzidos os bons e os maus pensamentos, não? Isso significa que o ser humano ele é capaz de produzir boas ou não boas sementes. Mas o ser humano também ele é capaz de absorver boas sementes e sementes que não são boas. Esse é uma outra característica, né, do ser humano. Só o ser humano tem essa competência. Só o ser humano tem essa capacitação de produzir e de absorver. Como seria a questão de absorver? Né? Olha, quando Paulo escreve lá em Efésios, né, para que nós tomemos o escudo da fé, para quê? Para apagar as setas, né, os dardos inflamados do maligno. O que seria isso? São os pensamentos, né, que o inimigo coloca na nossa mente. São os pensamentos que nós recepcionamos através da audição, através da visão, né? Que nós absorvemos um pensamento e tomamos posse daquela semente, porque é uma hora, não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas uma hora eu sou semente, porque eu estou semeando. Outra hora eu sou terra. Eu sou terra. Por que eu sou terra? Porque uma hora eu produzo semente e outra hora eu absorvo. Então, quando eu produzo, eu sou semente. Quando eu absorvo, eu sou terra. Eu sou terra. O que seria eu ser terra? Por exemplo, alguém chega para você e diz uma coisa muito boa, né, a respeito de um determinado assunto, entendeu? Então, por exemplo, assim, vamos fazer um trabalho junto às crianças, né, da nossa comunidade. Eu estou me sentindo muito assim, sensível, né? Estou me sentindo assim muito agoniado, angustiado, né? Por ver aquelas crianças naquela situação. O que aquela pessoa está fazendo? O que aquela pessoa está fazendo? Aquela pessoa está plantando uma semente, né? Aí ela está falando comigo. Eu sou o que naquele momento? Ela está plantando. Eu sou terra. Naquele momento eu sou terra. Entendeu? E aí, naquele momento, eu posso ser uma boa terra e eu posso ser uma terra ruim. Igual a parábola. Eu posso chegar para a pessoa, que nada, que história é essa? Cada um cuida da sua vida. O governo é que tem que tomar conta das crianças, a gente não tem nada a ver com isso. Quer dizer, aquela pessoa tentou plantar uma boa semente e não caiu. Você está entendendo isso? Não caiu numa boa terra, né? Agora, eu escutei aquele pensamento, aquela ideia, aquela sugestão e tal. Falei, mas rapaz, mas minha senhora, irmã, olha, você tem razão. É isso mesmo. É isso mesmo. Olha, pode contar comigo, tá? O que eu puder, eu vou ajudar, vou participar. O que aconteceu? O que aconteceu? Deu semente. Ela plantou
Ele plantou a semente e caiu aonde? Caiu numa boa terra. Então, eu naquele momento, eu absorvi como uma boa terra. Então, o ser humano, ele tem essa capacitação de plantar, ou seja, ele tem essa capacidade de produzir e ele tem essa capacidade também de absorver. Absorver. Não é? Então, nós temos que fazer um trabalho muito grande conosco mesmo, para que, já que eu vou ser alvo de uma boa semente e uma má semente, eu vou ser alvo de uma boa terra e de uma má terra. Uma boa terra e uma terra que não é boa. Isso vai fazer parte da minha vida. Nós fazemos isso instintivamente todos os dias, sem perceber. Sem perceber. Que nós produzimos semente e nós somos terra. Ou seja, o ser humano produz e o ser humano absorve. Quando ele produz, nasce de dentro para fora. Quando ele absorve, vem de fora para dentro. Né? Então, quando vem de dentro para fora, eu estou produzindo o quê? Semente. Quando vem de fora para dentro, eu sou o quê? Eu sou terra. Eu sou terra. Né? E aí, Paulo, quando escreve aos Efésios, manda que a gente tome a armadura de Deus, né? O escudo da fé, o capacete da salvação, né? A espada do Espírito. Para quê? Para quê? Para rebater, né? Para impedir que nós venhamos a absorver essa semente que vai ser lançada, mas que não é boa. Que não é boa. Né? Então, é aquela que vem de fora para dentro. Fora para dentro. Né? E o inimigo trabalha incessantemente para que eu e você venhamos a absorver essas sementes que são produzidas por ele. E aí, né, nós temos que tomar todo o cuidado, né, para que nós não venhamos a ser, né, como humanos que nós somos, né, ser como humano que nós somos, né, terra fértil. Não podemos ser terra fértil, né? Não podemos ser terra de acesso fácil para que o inimigo venha plantar a sua semente sobre as nossas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, a parábola do semeador, né? O problema nunca foi a semente, nem foi o semeador. Sempre foi a terra. Sempre foi a terra. Né? E agora, levando para a questão da nossa vida, né? Então nós temos que trabalhar incessantemente para que no nosso coração sejam cada vez mais produzidas boas sementes e cada vez menos produzidas sementes que não são boas. E lutarmos com todas as forças da nossa alma, com a ajuda do Espírito Santo,
para que toda e qualquer produção de semente no nosso coração não saia do coração. Não saia. Fique. Produza. Então, o coração, como a Bíblia diz, que produz bons e maus, né? Pensamento, sentimento. Então, produz e nasce lá e morre lá. Então, tudo que a gente produz, né? Só vamos plantar aquilo que é bom. Porque tudo que eu plantar é tudo o que eu vou colher. O melhor é que eu só plante aquilo que é bom. Por isso que a Bíblia diz que o pensamento do ser humano, né? O pensamento, o sentimento do ser humano, ele é fundamental para a questão da produção da boa semente. O que a Bíblia fala, né? Tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é agradável, tudo que é suave, tudo que é de boa mente, nisto pensais, nisto colocais o vosso pensamento. Então, aqui, né, a alma produz as sementes. Produz as sementes. E aqui é a grande área da batalha, né? Então, independente de eu querer ou não, sementes boas vão ser produzidas aqui e sementes ruins, infelizmente, também serão. Agora, as boas eu exteriorizo. As boas eu coloco para fora e planto, porque através desse plantio que vai ser a minha colheita. E aquelas que não são boas, essas sementes que foram produzidas e não são boas, que elas nasçam, independente da minha vontade ou não, elas nasçam, elas não sejam plantadas e elas morram no lugar aonde elas nasceram. Aí então, né, nós seremos capazes, né, de ver uma vida com frutos, uma vida frutífera. E a Bíblia diz, né, terminando aqui a parábola do semeador, a semente que caiu em boa terra produziu uma 100, outra 60, outra a 30. É isso que acontece quando eu e você, né, produzimos as coisas boas e plantamos. E quando produzimos as coisas ruins, independente da nossa vontade ou não, que o apóstolo Paulo ele fala, o bem que eu quero eu não consigo fazer, o mal que eu não quero esse sempre me acompanha, sempre me persegue. Então, aquela semente que não é boa, que eu produzi, eu não planto. Eu não planto. Porque se eu plantar, dela também eu vou colher. Então, esse é o cuidado que eu e você devemos ter, né, na nossa vida, amém? Temos as armas, né, do Espírito para que, produzindo ou absorvendo, né, sejamos capazes de fazer a devida separação pelo poder e autoridade do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, para que tenhamos uma vida abençoada, para que tenhamos uma vida onde a gente saiba, eu plantei bem, eu vou colher bem. E o nome do Senhor será glorificado. Porque a garantia de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Ela se cumpre na minha e na sua vida. Amém? Então vamos permitir que essa palavra se cumpra e o nome do Senhor seja
glorificado. Amém? Vamos então ver o que estamos produzindo e o que estamos absorvendo de semente. E vamos apenas permitir que as boas sementes que são produzidas ou são absorvidas, elas possam ser plantadas com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que o nome do Senhor possa ser glorificado. Amém? Então nós vamos orar ao Senhor, né? Agradecendo a Deus pelo poder e autoridade da sua palavra. Então, aqui eu estou com óleo, né? Fazendo um ato profético, né? Ungindo aqui a testa com óleo ungido, como diz a palavra, né? Então estende a sua mão aqui em direção à nossa e oremos ao Senhor. Pai eterno, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Ó Deus, e queremos te agradecer, Senhor, porque as nossas vidas estão em tuas mãos. E te pedimos, Senhor, que as tuas mãos agora se estendam sobre a vida de cada um dos teus filhos, cada uma de tuas filhas, para que eles sejam poderosamente abençoados, tocados pelo teu santo e glorioso Espírito. Porque, como está escrito na tua palavra, nunca se viu, aleluia, nunca se ouviu a respeito de um Deus que fizesse tanto pelo seu povo como o nosso Deus. E o nosso Deus é o Senhor dos Exércitos, o grande eu sou, o Jeová, aleluia. O nome do Senhor seja glorificado nesta noite na sua vida, curando, libertando, salvando você de toda e qualquer situação. E você que ainda está em dúvida, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue agora a sua vida a Jesus. E você vai ver como é maravilhoso pertencer a esse Deus tão maravilhoso, tão glorioso, tão amoroso, que é o nosso Deus. Que o Senhor estenda a sua mão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Livra você de todo mal e abençoa cada dia, lhe dando uma vida digna e abençoada. Que você tenha boas sementes para plantar. E que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Aceita a nossa gratidão, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus, pois, abençoe a sua, minha, as nossas vidas e que o nome do Senhor seja glorificado. Queria, inclusive, pedir que você sempre faça essa simples oração para que Deus possa proteger você, você pedir a proteção de Deus diariamente. Quando você for começar o seu dia, você possa fazer essa simples, humilde oração que é assim: Senhor Deus, coloca na minha vida homens e mulheres para me abençoar. Afasta da minha vida todo homem, toda mulher que tentar me prejudicar. Fecha a boca do leão. Em nome de Jesus, amém. É fácil, é rápida e que você possa, pela manhã, quando você for começar o seu dia, se assim você quiser, se assim você aceitar, faça essa oração e você vai ver que Deus vai operar grandes milagres na sua vida. Amém? Tenha uma noite de paz
que o restante da sua semana seja uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida e que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Amém? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor e até terça-feira que vem, se Deus assim nos permitir.